Aleluia! Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. E hoje não estamos lá na primeira igreja batista em Vargem Grande. Tivemos os probleminhas técnicos, mas estamos aqui com você para darmos continuidade ao nosso estudo. Você está, na verdade, no meu escritório e eu agradeço a Deus por sua vida. Estamos aqui, por aqui, nessa câmera aqui, a gente está pelo YouTube. E por aqui eu estou diretamente pelo Facebook, né, o meu próprio Facebook. Então, nós queremos hoje agradecer a Deus pela parte técnica, né? Tivemos lá uma obra na igreja e isso é normal, isso precisa acontecer. Então, a gente não quer parar, a gente quer continuar dando esse estudo e fazendo de tudo para que o corpo de Cristo cresça. Então, hoje é a primeira vez que eu estou daqui. Se tudo der certo, transcorrer bem, possivelmente será, sim, nossas próximas aulas, porque, afinal, não faz muito sentido se a nossa aula é online, né, o objetivo maior, e aos domingos nós temos uma aula totalmente presencial. Vamos orar para agradecer a Deus por já iniciarmos bem. Para mim está bem. Demoramos um pouquinho, estamos aí bem avançados no horário, mas essa aula é gravada, então você vai poder revisitar, vai poder pular aquelas partes, essas partes iniciais, né, que a gente vai trocando uma pequena ideia, e vamos orar, não pule a oração. Ore comigo. Pai Celestial, nós queremos te bendizer, te adorar essa noite. E como, Senhor, necessitamos do teu Espírito. Eu preciso muito, meus irmãos precisam muito. Tua palavra, Senhor, precisa fazer sentido na nossa vida, porque ela é a tua palavra. Fala conosco hoje, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, para você que está acompanhando esse estudo bíblico, nós começamos essa caminhada agora em Êxodo, depois de passar por Gênesis, com o objetivo em falar sobre, não é falar sobre as pessoas, mas analisar de perto a reação dessas pessoas durante aquele processo em que a palavra vem sendo semeada, Deus vem se revelando. Então, a gente já passou pelos patriarcas, né? A gente está passando agora pelo Êxodo e com a vida de Moisés. E hoje, qual é o grande objetivo? De vez em quando vocês vão me ver olhando para cá, porque eu preciso ler, ok? Algumas coisas aqui. Hoje a palavra é arrogante, né? Quem é esse arrogante? Tem vários sinônimos para arrogante, né? Prepotente, soberbo, altivo, vaidoso, presunçoso, orgulhoso, convencido, petulante, desdenhoso, insolente. E no contexto bíblico, essa pessoa ela é representada pelo faraó. Por quê? Porque ele é um líder que, apesar de repetidos avisos e demonstrações do poder de Deus, as pragas, né, por exemplo, ele se recusa a se humilhar e a liberar aquele povo. A gente vai ver isso ao longo da história, tá? Não é só lá em Faraó. Por isso ele é uma representação do que viria por aí. A gente já comentou sobre a semente da mulher e a semente da serpente. E a gente entende, pela própria palavra de Deus, que a semente da serpente vai trabalhar para poder destruir a semente da mulher o tempo inteiro. Nos dias atuais, a gente tem, por exemplo, nós tivemos, né, ao longo da história, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, pessoas que governam com mão de ferro e não houve conselhos, críticas, acreditam na sua própria infalibilidade. Nós também vamos ter governos totalitários, regimes opressivos, nós temos uma Alemanha nazista, a União Soviética na era stalinista, a China, a Revolução Cultural. Então é interessante a gente notar que quando estamos lendo a palavra de Deus, a gente tem que olhar para o nosso contexto, a gente tem que olhar para os dias atuais, porque senão não faz sentido a gente ler um texto, olhar uma coisa acontecendo e não entender que essa história
ela vem, de uma certa forma, sendo cíclica, ela vem se repetindo, tá? Embora a história divina, ela não é cíclica. Vamos ter também figuras empresariais, líderes corporativos, executivos que se envolvem em escândalos financeiros, tratam mal seus empregados. Então, aqui, se nós temos, né, algum irmão que tem uma empresa, ele tem que gerir a empresa de acordo com os princípios bíblicos. E quase sempre a gente vê que a forma de gestão ou a forma que as pessoas acabam vivendo, elas têm mais a ver com a forma que o mundo estabelece, é igual liderança, né? A liderança tem a ver com o que os coaches estão falando aí, porém, nós temos que olhar o que significa uma liderança do ponto de vista bíblico. Porque do ponto de vista bíblico, Moisés não é um cara para liderar. Não, mas ele ele é formado lá no palácio de Faraó. Sim, ok. Mas ele também fugiu do mercado, né? Vamos dizer assim, está fora do mercado, está um pouquinho ultrapassado. Mas quanto tempo tem, Moisés, que o seu currículo está desatualizado? 30 anos. Então, eu acho que uma empresa não daria uma relevância ou uma oportunidade para esse Moisés atuar. Mas não é assim no reino de Deus. Essa gente, né, essas figuras empresariais, esses líderes corporativos, demonstram um senso exagerado de alta importância, desconsideram a ética, a justiça e tomam decisões unilaterais sem consultar ninguém. A gente ainda tem também algumas pessoas com personalidades assim que são consideradas narcisistas, pessoas que têm uma visão inflada de sua própria importância e habilidade, constantemente precisam de admiração e atenção. Falta de empatia, comportamento manipulador e uma tendência a menosprezar os outros. E aí a gente tem governo de sistemas opressivos contemporâneos, a gente tem a Coreia do Norte, por exemplo, contemporâneo, né? O uso do poder para poder oprimir um povo, restrição de liberdade civil, está acontecendo aqui do lado, tá? A gente aqui não vai falar de política, mas a gente precisa contextualizar para que a gente possa realmente tentar trocar, não vamos trocar de lugar com essas pessoas, mas é pensar por que eles tomaram determinadas decisões. Por que, por exemplo, Faraó é um homem tão obstinado, um homem tão duro, né? E hoje em dia nós temos os faraós por aí. Bom, o tema, se eu pudesse dar um tema, né? Se a gente fosse dar um tema do que eu estou querendo trazer vocês para um pensamento do que é que a gente está fazendo aqui, seria o que fazer após ouvir assim diz o Senhor. Em toda a Bíblia, nós vamos ver que, desde o princípio, disse Deus, haja luz e houve luz. Assim tem sido, assim diz o Senhor. Os profetas, eles dizem, assim diz o Senhor. Tanto é que Moisés começa dizendo, assim diz o Senhor. Né? Se você observar ali nos textos que a gente já leu, os capítulos atrás, é assim que ele inicia a sua missão, dizendo, assim diz o Senhor. Bom, aí a gente vai ter que dar uma olhadinha, né, nessas figuras, porque nós temos alguns personagens aqui. Então, o que a gente tem no texto de Êxodo? Deus, soberano, criador, mas que não é conhecido pelo seu povo. Esse povo ouve falar, mas esse povo não tem um contato com Deus. É uma coisa mais oral, mas eles não tiveram experiências com esse Deus. É importante a gente notar isso no texto, porque eles estão lá e as gerações que tiveram um contato com Deus, o José que compreendeu e falou abertamente sobre Deus, morreu. E, assim, os filhos dos filhos. Mas a gente sabe que, à medida que essas gerações que tiveram contato com Deus vão morrendo, as gerações sucessivas geralmente vão passar por alguma crise para terem esse contato com Deus. A gente vai observar isso com Josué, né? Morre Josué, o que vai acontecer? Destramelhou tudo. Aí a gente tem o livro de Juízes.
Aí daqui a pouco tem os reis. Aí o povo se distancia, aí Deus manda profeta. E assim vai até que Jesus vem. E aí isso continua, tá? Hoje em dia é um pouquinho parecido, mas eu louvo a Deus pelo remanescente que ele mantém vivo e sempre atuante, porque, afinal de contas, quando ele disse que a igreja dele seria estabelecida, né, e ele iria estabelecer essa igreja, as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então, louvamos a Deus exatamente por isso. Bom, vamos aqui olhar para... e esse Deus, ele tem um desejo, tem uma vontade, ele tem uma missão. Por que ele tem essa missão? Ele fez um acordo, na verdade, uma aliança com um homem que deu ouvidos a ele, e ele falou, bom, eu vou levar esse povo para uma terra prometida que mana leite e mel, obviamente se referindo a uma coisa muito maior que a gente vai enxergar no Novo Testamento, que é a nossa redenção, mas vamos voltar para cá, porque agora a gente está compreendendo como Deus, ao longo da história, veio dando sinais daquilo que ele queria fazer de um modo mais amplo. Aí a gente tem também Moisés e Arão. Quem são essas figuras aqui? Bom, Moisés é o homem que ouviu Deus falar, falou com Deus, acreditou no que Deus disse, embora ele teve aquela negociação, né? Nós conversamos sobre a negociação de Deus, na verdade, de Moisés com Deus, e ele não está sabendo direito o que está acontecendo, porque no capítulo anterior, que a gente estudou semana passada, capítulo 5, ele vai fazer uma pergunta para Deus: por que o Senhor mandou para cá? Por que depois que eu vim, o Senhor não tirou o povo e permite que as coisas piorem para eles? E aí a gente vai ter também os israelitas. Eles estão lá. Eles viram os sinais, né? Porque Moisés chegou lá e fez os sinais para que eles pudessem crer. Então, eles viram os sinais, eles se ajoelharam e adoraram a Deus. Opa, a salvação chegou, aleluia, glória a Deus. E no dia seguinte, o faraó desceu o cajado neles. Então, agora eles não estão crendo. Apesar de tudo isso, eles não estão crendo porque chegaram a cogitar. A gente vai ver, né? Moisés, você veio para cá, ele pegou a espada, quer matar a gente, você é o culpado, Deus tem que julgar você. E no episódio que eles estão lá na frente, para atravessar o Mar Vermelho, eles vão dizer: você trouxe a gente para morrer no deserto? A gente disse a você que era melhor ter deixado a gente ficar lá para ser escravo de Faraó. Bom, esses são os israelitas. E aí é lógico, né? A gente não vai contextualizar todo mundo, trazer todo mundo para o nosso dia, porque a gente às vezes tem um pouquinho de cada. A gente às vezes é um pouquinho Faraó, às vezes a gente é um pouquinho israelita nesse contexto de duvidar, mas também somos Moisés, somos Arão. Então a gente vai estudando e vendo, olha, onde é que eu estou vivendo hoje? Eu espero que ninguém seja sábio e encantador, porque também tem esse povo, que são o povo responsável pela parte religiosa e uma parte ocultista, né? de magia, trabalhando com essas coisas bem mais pesadas. E os egípcios, que são os que vivem e respiram a vida do reino e, pelo jeito, estão fechados com o faraó, porque, afinal de contas, esse povo que veio para cá, que cresceu, o faraó fez uma propaganda, né, muito nos moldes, né, do nazismo. Por isso que eu falo que as coisas são cíclicas. Fez uma propaganda: esse povo está aqui, esse povo cresceu, esse povo vai virar inimigo, esse povo vai acabar com a gente. É isso que a gente está vendo no relato bíblico, logo no capítulo 1, é assim que ele inicia. Bom, então a gente vai entrar agora no capítulo 6, e eu convido você, hoje a gente não vai ter aquela nossa Bíblia espelhada, porém eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, se é possível você fazer isso. Se não fizer agora, você, por favor, faça posteriormente, porque a obrigação dessa leitura é sua.
É sua, você precisa ler a sua Bíblia. Não importa a versão que você tem, eu sugiro sempre uma NVI, uma NAA, uma Almeida século XXI, por conta da fluidez da linguagem, a facilidade de entendimento. E aí, sim, vai ter aquele, mas tu sabe que lá naquele versículo está escrito de forma diferente. Gente, isso sempre vai existir em todas as versões, todas elas. Mas hoje não é uma aula para a gente falar de cânon, nem para a gente falar da tradução, se é dinâmica ou não é, se é literal ou não. A gente vai tratar apenas de Êxodo, capítulo 6 e 7. Eu convido você para ler Êxodo, capítulo 6. Então, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Bom, diz assim: então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó. Lógico, vocês se lembram, a gente falou aqui um pouquinho, os capítulos que nós estudamos anteriormente. Deus chamou Moisés, pediu Moisés para ir até o Egito, mas também preparou Moisés, falou, olha, Moisés, ele não vai te ouvir, não vai. E eu vou endurecer o coração dele. Mas ele é um homem obstinado de coração. E isso aí é uma coisa que a gente vai discutir na próxima aula, se assim Deus permitir. Então, o Moisés vai clamar a Deus, vai dizer, Senhor, por que o Senhor me mandou para cá? As coisas pioraram e eu não estou entendendo o meu papel aqui, já que o Senhor me mandou com essa varinha e até então nada aconteceu, apenas os milagres que foram feitos lá pro nosso povo. Nosso povo aceitou. Esse povo aqui não aceita, pelo contrário, as coisas pioraram. Então, a gente entra no capítulo 6. O Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora, ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. Então, observe aqui que os egípcios, estão mantendo, não é só Faraó, são os egípcios. E lembrei-me da minha aliança. Por isso digo aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvido, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés, vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram, aí, a partir do verso 14 até o verso 25, eu vou pular porque é a genealogia de Levi. Você ficou feliz. Eu sei que você faz isso. Conta aí para mim, coloca para mim aí embaixo, se você não dá aquela pulada, na hora da genealogia, principalmente quando está lendo o livro de Crônicas. Mas aqui embaixo, a partir do verso 27, ele diz assim, verso 26, foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse, tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões,
Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Nesse capítulo 6, o nosso ponto está em Deus reafirmar, né, o que ele disse que faria. Nosso ponto está aqui. Em ele dizer que ele tem essa aliança, né, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E que ele vai levar o povo para a terra prometida. Agora, tem um segundo ponto, que é o momento em que o povo ouve e diz, ou seja, não acredita. Mas o texto diz o porquê, que é o verso 9, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Bom, nós falamos semana passada que, diante de problemas, de perseguições, o sofrimento às vezes é tão grande que abafa o ouvir a voz de Deus. E assim, o assim diz o Senhor, muitas vezes não vai entrar e produzir a fé naquela pessoa, infelizmente. Agora, quando a gente pula para Êxodo no capítulo 7, eu convido você também a ler comigo, porque a gente vai trabalhar mais em cima aqui do capítulo 7. Ele diz assim: o Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade, Arão 83, quando falaram com o faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Daí vem a palavra ocultismo. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, e até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara, feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito
fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, deu-lhe as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Voltando agora para o nosso texto, né? Esse primeiro verso, então, disse o Senhor a Moisés: te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. E é interessante aqui, porque no texto original lá, a ideia é essa mesmo. Você vai ser Deus para Faraó. Lógico, Moisés não é Deus. Então, as nossas versões colocam como Deus para não criar um problema. Mas isso tem um motivo. Por que que Deus estava constituindo Moisés como essa representação perante o faraó? Aí, geralmente, nessas aulas, eu deixo a questão do contexto de lado, porque a gente já falou sobre isso, mas hoje é necessário, para que você possa entender quem é esse faraó, né? E trazer para os nossos dias o que também os faraós dos nossos dias, por que eles são assim? Nesse caso aqui, tem muito a ver com a divindade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Porque, na prática, o que Deus está fazendo? Deus vai conversar com o faraó na língua que o faraó entende. E a língua é uma língua mítica. Então, ele vai bater um papo com o faraó através do quê? Vamos dar uma olhadinha. Oros, não sei se vocês gostam, geralmente o Ronaldo gosta mais dessa área. Certamente, o Ronaldo ia ficar muito feliz de estar falando disso, porque ele se amarra nisso. Não que eu não me amarro, mas eu gosto. Mas ele grava tudo, o cara fala assim com uma propriedade que eu fico babando quando o Ronaldo está dando aula e falando sobre esses pontos, principalmente porque ele gosta demais. É uma das divindades mais importantes dessa mitologia egípcia, né? Frequentemente representado como um falcão ou como um homem com a cabeça de falcão. Ele é filho de Osíris e Ísis e é conhecido principalmente por sua luta contra Sete, seu tio, para vingar a morte de seu pai e reivindicar o trono do Egito. O olho de Horus, que ele perdeu e depois foi restaurado, é um poderoso símbolo de proteção, saúde e restauração. É muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Horus era considerada a encarnação divina dos faraós, legitimando seu poder e posição como mediadores entre os deuses e os homens. Quem que Moisés está sendo agora? O mediador entre Deus e os homens. É o papel sacerdotal. Isso lembra o que para a gente, hein? Certo mediador entre Deus e os homens. Né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. É por isso que eu gosto, quando a gente vai lendo a Bíblia e vai instalando, mostrando para a gente lá na frente, né? Os faraós adotavam o título de Horus vivo durante seu reinado. O principal centro de culto de Horus era a cidade de Édipo, onde um grande tempo foi dedicado a ele. Horus simbolizava a realeza, a vitória sobre o mal, a manutenção da ordem no universo egípcio. Manutenção da ordem. Isso é de extrema importância. Agora, a representação divina desse faraó. Ele era considerado a encarnação viva de Horus na Terra. Desde o início do reinado, o faraó era identificado com Horus, esse título era parte de seus nomes reais. A associação com Horus conferia ao faraó um status divino, legitimando seu direito de governar. O faraó não era apenas um líder político, mas também um líder religioso, mediador entre os deuses e os homens. Aí, eu vou pular aqui a parte dos títulos reais, que são os nomes de Horus, porque o que mais nos importa é essa parte aqui do qual o que o faraó precisa fazer representando Horus, porque é a mesma coisa que Moisés vai ter que fazer, representando o primeiro ponto que a gente está vendo.
Aqui, né, eu já disse, Deus está conversando com esse povo para poder mostrar para eles, na língua deles, o que está rolando. Então, por isso, no capítulo 3, a gente viu ali que ele está dizendo, né, para o faraó: olha, faraó, eu vou conversar com você de uma forma que você entende. O pastor Afrânio, que está aqui pelo Facebook, quando eu te vi aqui, eu tremi. Eu estou brincando, porque esse homem aqui é o homem que eu tenho falado para vocês. É ele que me dá aula, eu louvo a Deus pela vida dele, e ele está prestigiando a aula de hoje. Então, depois você manda aquele no WhatsApp ali para mim: Alex, ó, corrige aquilo, outro. Então, voltando para cá, quando a gente está lendo, a gente vai ver na prática que em Êxodo, esse encontro não é entre Deus e Faraó. Esse encontro é Deus com os deuses do Egito. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 12, onde diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E talvez você que está em casa levante o dedinho e diga assim: mas Alex, então existem deuses? Não, não existem. Porém, os homens se colocam como deuses. Eles criam esses deuses como uma representação do que eles acreditam e querem, né? Porque, no final das contas, o homem foi criado para adorar a Deus, para prestar culto. Como esse homem se desvencilhou, o pecado fez com que a gente se afastasse de Deus, e a gente nasce com esse desejo de adoração, a gente vai buscar alguma coisa para cultuar. E na prática, o homem cultua a si mesmo. É por isso que você vai ler lá em Romanos, no final, toda essa degradação moral que a gente tem vivido é por conta do homem justamente cultuar a si. A gente pode falar disso em um outro momento, porque eu preciso dar continuidade a isso aqui. Como é que Deus vai destronar, né, o Egito? Ele vai fazer exatamente nessa luta contra o Horus, desestabilizar o Egito. E já que o Horus cuida da organização, de manter a questão política e religiosa na sua mão, Deus vai bagunçar aquilo tudo. Mas é uma bagunça mesmo, porque Deus pode fazer essa bagunça. Mas a dureza do coração, que é o nosso ponto. Nosso ponto é olhar para esses homens, olhar como que a questão do poder, a questão de você usufruir de influência, muitas vezes, usufruir de benefícios financeiros, isso vira um Deus para você. Não só isso, tem muitas outras questões que podem, mas o nosso foco dentro do nosso contexto é isso. Olha o verso 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Por que, então, que esse coração está endurecido? Justamente por isso. Porque Deus quer multiplicar os sinais e as maravilhas ali. Para que a gente tem que atentar? Né? É Deus que está fazendo tudo isso. E interessante, gente, que quando a gente sai para evangelizar, a gente pensa assim: poxa, eu estou indo desbravar um local novo que a gente não conhece nada. Só que ao longo da história, e muitas vezes eu quero chamar a atenção que muitas vezes a gente acha que está sobre nós essa responsabilidade de criar, eu vou usar aqui entre aspas, né? Criar formas de evangelização. Tudo bem, algumas coisas sim. O sujeito faz um folheto, o cara coloca lá um vídeo, coloca alguma coisa no Instagram, coloca alguma coisa no Face, você liga para alguém, tudo bem, tudo isso aí, ok. Mas a grande verdade é que esse Deus, ele está se apresentando ali para salvar esse povo, e é Deus que está evangelizando. E aonde isso vai chegar?
Você vai chegar lá na frente. Alex, como assim? Raabe. Quando a gente lê a história de Raabe, lá em Josué, no capítulo 2, olha isso aqui. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, e que o medo de vocês caiu sobre nós, de modo que todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a Sion e a Og, os dois reis dos amorreus, a leste do Jordão, que vocês destruíram completamente. Quando soubemos disso, nosso coração desanimou. E todos ficamos desanimados por causa de vocês, porque o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a família do meu pai. Deem-me um sinal seguro. Gente, a nossa redenção é muito parecida com tudo isso. Por quê? Porque ela não é um ato nosso, ela é um ato divino. É Deus quem está fazendo isso. E esse princípio não está só aqui com Raabe. Esse princípio está em Atenas, quando Paulo chegou lá e viu aquele monumento ao Deus desconhecido. Esse princípio está com Cornélio, que o anjo apareceu para ele. Alex, então a gente não precisa evangelizar? Claro que eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo a você que você não é a figura principal nessa história. Você precisa, assim como eu, do Espírito Santo para poder nos guiar. Vocês lembram de Paulo tentando entrar na Ásia e o Espírito Santo impedindo ele? Por quê? Porque essa obra é de Deus. É Deus quem vai direcionar. É Deus que precisa nos direcionar. E a gente precisa recorrer a Deus para que Ele, de fato, vá nos mostrando. Por que é tão estranho, às vezes, uma pessoa precisar sair da sua casa e ir a um lugar tão distante para pregar para uma outra, tendo um monte de igreja ali? Não sei. Não consigo ter a mínima ideia. Mas sei que é Deus agindo da sua forma, dentro do seu contexto, que eu não procuro muitas vezes entender, porque Deus não tem uma formulazinha ou que a gente aperte um botão e saia tudo ali direitinho. Não, ele trabalha do jeito que quer. E até essa história a gente já conversou. Lendo esse livro de Êxodo, tem que surgir na nossa cabeça. É estranho. Por que Deus não apareceu antes? Por que ele esperou tanta coisa acontecer? Porém, a gente precisa do quê? Confiar que ele é o Senhor. Confiar que ele sabe o que está fazendo. Esse é o grande ponto. Olha o verso 4. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Quem vai tirar o povo, pessoal? É Deus. Quem tirou a gente do Egito é Deus. E certamente um grande poder, uma grande manifestação. E aí você me diz, não, Alex, na minha vida não teve, eu não vi nada disso. Consulta bem, volta lá atrás. Verifica as suas práticas e veja se Deus não trabalhou em você. O nosso problema é que a gente costuma olhar o que a gente deixou de fazer, ou o que Deus deixou de fazer. Nós somos aquele povo do que está faltando, né? A gente não vê o que tem, a gente vê o que falta. Eu olho para um monte de... Tem um monte de livro aqui. Aí, de repente, fala assim, poxa, está faltando aquele... Poxa, se eu tivesse... Não, peraí, tem um monte aqui. Por que você não agradece? É como acordar de manhã e você vê um sol maravilhoso, mas você dá conta de alguma coisa que falta. Por favor, vamos ser mais gratos a Deus. Então, essa mão forte dele é que tem mudado a sua vida, que mudou a minha. E ele vai fazer isso aqui no Egito, mas por quê? Porque a salvação, ela não tem, em hipótese alguma, uma ação nossa. Não tem. Eu conheço pessoas que, infelizmente, até depois de tempo de caminhada, ela começa a acreditar que a oração dela é que resultou em algo. Oh, Deus fez porque eu orei, ou porque eu subi para o monte, ou porque eu li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás.
E na prática não é isso, meu irmão. O que acontece na palavra de Deus é que ele deixa muito claro. Está aqui, verso 4. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. E detalhe, outro ponto, esse povo que está aqui, ele não é um povo santinho, não. Ele não é um povo legal. Esse povo é idólatra. Eles não conhecem a Deus. Mas, apesar disso tudo, eles foram salvos. E isso a gente tem que olhar para a nossa vida. Porque, às vezes, a gente faz uma conta do que fazemos. E aí, não, eu vou melhorar, se eu melhorar nisso ou naquilo, aí Deus vai me aceitar. Não é Ele que vai te melhorar, porque até a santificação, que, óbvio, tem aí a nossa contribuição, mas é operada por Ele. É Ele quem opera tanto querer quanto efetuar. É Ele quem produz a santidade em nós também. Até nisso a gente precisa aprender a depender desse Deus. E aqui, meus irmãos, Deus está fazendo o seu nome famoso. E a cosmovisão do Egito, ou seja, a forma como o Egito entende as coisas, o faraó, filho de Horus, reencarnação, é o cara que tem que prover, o rio Nilo, que é prosperidade. Deus vai começar a mudar isso. Como? Olha o verso 12. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Aqui, a gente vai ter que falar também do contexto para a gente entender esse versículo de uma forma melhor, tá? No contexto do Antigo Egito, as varas e serpentes são símbolos importantes e têm significados variados, associados à divindade, poder e autoridade. Então, divindade, poder e autoridade. Vara ou cajado, símbolo de poder e autoridade, frequentemente associado aos faraós e aos deuses como um sinal de domínio e controle. Então, vocês têm que imaginar o seguinte, né? Olha a cena. Moisés e Arão chegam diante do faraó, colocam a vara no chão. Essa vara, não esqueçam, a gente leu na semana passada, é a vara de Deus. Está lá na mão de Moisés, mas é a vara de Deus. E aí, é o poder de Deus que está ali, representado. Porém, os homens, os magos, fizeram a mesma coisa, hein? Dobraram a aposta, né? Jogaram também e também se transformaram. Aqui, domínio e controle. Os deuses egípcios, como Osíris e Horus, frequentemente eram representados segurando também uma vara, que simbolizava seu poder e autoridade. Serpente, símbolo de proteção e poder. A serpente no Egito antigo era vista como um símbolo de proteção e poder. Deuses como Ra, que é o deus Sol, e Atum, não é peixe, mas é Atum, frequentemente tinha uma serpente associada a eles. Deusa, gente, eu não sei pronunciar, é U-R-A-E-U-S, ou é Uraeus, ou é Ureus, não sei como é que funciona isso. Uma serpente coberta de ouro, era um símbolo de proteção e autoridade, frequentemente usada na coroa dos faraós. Ele representava a deusa Adjet, a deusa cobra, que protegia o Egito e seus governantes. E também as serpentes tinham um símbolo de renascimento, era também associado ao ciclo de renovação, renascimento, devido à sua habilidade de trocar de pele. Bom, só que agora, o que a gente viu? A gente viu que a vara e não a serpente engoliu a outra. Ou seja, Deus estava ali mandando um recadinho para aquelas pessoas, que o poder
de Faraó, de Horus, de Osíris, ia cair por terra. Então, o que a gente vê? Faraó não vai ouvir. Faraó não vai dar atenção. Então, temos aí a primeira praga, verso 13. Contudo, o coração de Faraó se endureceu, não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. E lá no verso 17, assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Por que eu dei esse pulo aqui? Deus falou, olha, o coração de Faraó está obstinado, mesmo diante desse sinal, então agora eu vou realizar uma praga. E essa praga vai ser feita no Nilo, quando ele estiver saindo, que ele estiver indo tomar o banho, vocês vão estar lá diante dele, e vocês vão dizer a ele, olha, deixa sair o meu povo, assim diz o Senhor. E o Faraó vai continuar obstinado, mesmo ouvindo, assim diz o Senhor. E aí não tem jeito, a gente precisa também falar do Nilo. Gente, eu tenho que olhar o relógio aqui, porque como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu tenho que controlar aqui a questão do horário. Não falta muita coisa não, são umas 10 páginas, estou brincando, não saiam agora, tá? Não faltam 10 páginas. Vamos para cá. O Rio Nilo desempenhava um papel fundamental nessa civilização. A importância é refletida em várias divindades e mitos egípcios, incluindo o Horus, tá aí o Horus de novo. Há uma visão geral, né? Fonte de vida e prosperidade. O Rio Nilo era essencial para a agricultura e a sobrevivência do Egito, proporcionando água e fertilidade às terras ao longo de suas margens. Suas inundações anuais depositavam sedimentos férteis que permitiam a prática da agricultura. Eu até falei semana passada, vocês peguem aí depois, entra no Google, lança lá, Rio Nilo, Egito. Gente, lá no finalzinho dele, já chegando bem lá em cima, né, à direita você vai ter a Palestina e deserto para tudo que é lado, mas é um local lindo, tudo verde. É deserto de um lado e verde do outro. As inundações anuais, né, elas faziam com que esses sedimentos férteis fossem para os cantos e, com isso, prosperidade para aquele povo. Tudo que o povo queria. Fora os outros veios que eles iam abrindo para que esse rio fosse irrigando a terra do Egito. Qual era a divindade associada? Ele era reverenciado como uma divindade em si mesmo. O próprio rio era uma divindade, associado com várias divindades egípcias que representavam a fertilidade e a vida. Existe uma conexão simbólica entre Horus e o rio Nilo. Ele não é diretamente associado na maioria dos mitos, mas a importância é sobre a prosperidade do Egito, estavam ligadas a várias outras divindades que influenciavam essa imagem de Horus como deus da realeza e da ordem. Horus, como deus da realeza e da ordem, também estava relacionado com a fertilidade e a prosperidade do Egito, a estabilidade e o bem-estar do reino que dependiam dessa fertilidade trazida pelo Nilo. Eram vistas como parte do domínio e do poder divino de Horus. Bom, deixa eu sair daqui dessa parte. Então, por que Deus está tocando nesse rio? Porque Deus precisa tocar nos deuses. Mas esses deuses são ovacionados porque eles dão, supostamente, aquilo que o povo espera. Então, se é fértil, ou se eu tenho prosperidade, eu estou adorando a esses deuses. Só que, diante de tudo isso, a resistência permaneceu. Uma outra coisa que aí eu quero trazer para a gente. Gente, tem muita gente que eu vejo assim, poxa, eu fui pregar o evangelho, a pessoa não recebeu o evangelho. Como pode a pessoa não aceitar a palavra de Deus, a palavra do Senhor? Gente, a gente tem que parar de olhar para os outros
dessa perspectiva que nós temos do nosso cristianismo. Nós temos que entender o que Jesus falou em João 17. O mundo me odeia e odeia vocês também. Se nós não tivermos essa perspectiva de que nós estamos num mundo hostil ao Evangelho, nós vamos ter dificuldades, vamos acabar parando no divã dos psicólogos, tomando um ansiolítico por conta dessa questão. Mas a verdade é que tudo isso foi avisado por Moisés. Moisés, eles não vão ouvir. Mesmo que se não tiver mão forte, se não tiver mão poderosa, eles não vão deixar o povo sair. Isso ficou claro. E Jesus disse para nós também que essa evangelização que a gente faz é no mundo hostil. Eis que vos envio como cordeiros, como ovelhas, por meio do quê? De lobos. Não tem gente boa. A ideia não é essa. Isso é Bíblia, a gente precisa voltar. Deus está operando sinais. Mas como os magos estão fazendo, olha aqui o verso 22. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu. E ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Pelo contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Gente, uma aguinha. E não dá, né? Que bom que assim eu me sinto mais à vontade. Eu não estou muito à vontade hoje não, viu, gente? Porque a primeira vez, assim, essas coisas acesas na cara é complicado inicialmente. Bom, a gente está falando aqui sobre linearidade da Bíblia, né? Essa resistência, né, que a gente acabou de ler, esse faraó que está se voltando. E bom que o pastor Afrânio está aqui com a gente, porque ele sempre fala sobre a metanarrativa. Deus está contando para a gente uma história. Essa história que está sendo contada para nós, ela é linear, ela tem um centro unificador, esse centro unificador é Jesus Cristo. Só que o interessante é que todo esse evento que a gente acabou de ver ocorrendo aqui no livro do Êxodo, esse coração obstinado, esse faraó que não permite que o povo saia, porque acha que o poder está na mão dele, e Deus começando a executar o seu juízo através dessa primeira praga, a gente parte para Apocalipse e lá está um texto extremamente similar a esse texto que a gente está lendo. E por que eu estou fazendo essa ponte? Porque eu gosto de dizer a todas as pessoas que a gente não pode utilizar a Bíblia fora de seus contextos e a gente não pode utilizar versículos isolados bíblicos, porque essas histórias têm coerência. Esse livro vai influenciar a maior parte ou muitos escritores bíblicos. Por quê? Porque essa é a história. Essa história é contada por Deus, é uma revelação que vem de modo progressivo. O próprio faraó vai provar dessa forma progressiva de Deus agir também, e nós também vivemos isso. Deus não conta tudo para nós, Deus não diz tudo que vai acontecer na nossa vida, Deus não fala para a gente como vai ser o amanhã. A gente vai ter que viver com Ele, a gente vai ter que caminhar com Ele. Esse é o sentido de Deus dizer para aquele povo: eu sou o Senhor, e vocês vão andar comigo, e vão me conhecer. À medida que estiverem andando comigo, saberão que eu sou o Senhor. Porque o Abraão não viu a terra sendo entregue para o povo. Mas agora esse povo vai vivenciar isso, e vão provar e ver que o Senhor é bom. Então eu quero, lá no capítulo 16 de Apocalipse, o momento, né, que os anjos estão abrindo as taças ali, derramando as taças, no verso 3, diz assim:
O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto. E morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de águas, e elas se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, o nome do Senhor sendo dito. Tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste a estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. Então, qual o grande desfecho disso? O que Êxodo nos ensina? Primeiro, que nós devemos baixar a bola. Toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, tudo aquilo que nós colocamos o nosso coração no sentido que não vem de Deus, que não é de Deus, que não é a palavra de Deus, que não é o próprio Deus, tudo isso, tudo aquilo que é perecível nesse mundo, isso não pode ter o nosso coração. Só que nós somos, de fato, obstinados. Por isso que quando eu comecei aqui, eu comecei dizendo que, às vezes, podemos ser qualquer pessoa, ou os israelitas que, ora, disseram: aleluia, Deus veio nos buscar, e daqui a pouco, não, a gente não quer saber o que Deus falou, a gente não acredita. A gente não acredita, a gente está sofrendo. E a gente vai ver isso ao longo, né? Um dos textos que eu amo, que é Jeremias, né, lá no finalzinho, 44, se não me engano, por ali, quando ele é levado, ele diz para aquela, no 41, as pessoas chegam a ele: Jeremias, ora a Deus, a gente vai fazer tudo o que você quiser, a gente vai servir a Deus. E aí Jeremias ora a Deus, e quando vai falar com eles, eles dizem assim: Deus não falou nada com você. A gente vai para o Egito. E ele falou justamente: não vá para o Egito, a peste, fome e a espada vai perseguir vocês. Eles disseram: não, Deus não falou com você. Por quê? Porque eles não queriam ouvir a voz de Deus. Muitos de nós somos assim, Deus está falando claramente, a gente não quer ouvir. E eu estou falando com cristão, estou falando diretamente com você, crente em Cristo Jesus, que muitas vezes nós não queremos. Nós queremos tapar os ouvidos e dizer: eu não quero. Por quê? Porque a nossa vontade é mais forte. Aqui o faraó não é por isso. Ele é divinizado, ele tem todo o poder, ele domina sobre tudo aquilo ali. Então ele não quer perder aquilo. Mas só que nos dias atuais, nós estamos vendo cristãos divinizando pastores, divinizando pessoas, divinizando o trabalho. O trabalho, toca em qualquer coisa, só não toca no meu trabalho. Divinizando outras pessoas por conta da sua influência, por conta do recurso que tem, por conta do poder. A gente está chegando agora na época de eleições. O que vai aparecer de gente abraçando isso não está no gibi. Você já sabe, eu já sei. Eles são assim, ressurgem do nada, das cinzas. Mas aqui o assunto não é sobre isso, embora envolva política, né? Porque o povo tentou dialogar na política. Lembra lá no capítulo 3 ou 4, onde o povo foi lá: Faraó, que isso, a gente está apanhando, vamos sentar aqui numa mesa redonda, os sindicalistas, vamos trocar uma ideia. Faraó falou: não, vocês são preguiçosos, vai embora trabalhar e dobra tudo aí, e dá uma surra nesses capatazes aí, porque eles são preguiçosos. Mas o ponto é que Êxodo, e principalmente esse capítulo que a gente está lendo, e justamente juntando isso com o Apocalipse, está apontando para o grande êxodo cósmico. Crentes em Cristo Jesus, nós estamos em uma direção. Não sei se é no deserto, eu não sei como é. Eu penso que, para mim, eu estou no deserto, tá? Esse mundo não me pertence. Eu brigo demais comigo, dizendo: cara, esse mundo não me pertence. Mas entendo que Jesus me tirou do mundo e me enviou para o mundo. Para quê? Para eu viver para a glória dele, para eu louvar o nome dele, para eu representá-lo, assim como Moisés estava representando Deus ali diante daquele faraó. Essa é a nossa função enquanto sacerdotes. Essa é a nossa função enquanto servos de Deus, que a gente seja visto de verdade como cristãos. Mas por onde que isso começa? Pela palavra de Deus. Tem que ser pela palavra, tem que ser estudando a palavra, tem que ser compreendendo que essa carta de amor, que começou lá 3.500 anos sendo escrita, Deus se revelando
para aquele povo, para registrar isso, tem que ficar fixado aqui na nossa mente, no nosso coração e na nossa prática diária. Bom, hoje eu vou encerrar aqui. Na semana que vem, permitindo Deus, nós vamos estudar dos capítulos 8 em diante, e o ponto é esse, gente. Alex, as aplicações para nós, as aplicações são essas. As aplicações é a gente compreender que é Deus que tirou, o que a gente viu hoje? Deus que tirou a gente do Egito. Não foi nossa sabedoria, não foi porque... eu conheço gente que diz assim, olha, eu já nasci cristão, porque eu sou muito bom. Lamento, irmão, desculpa te desapontar. Não é. Não é, não. Tu é ruim é beça. De que ponto, Alex? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas é o amor dele, é a graça dele. Observe o texto, eu desci, Deus dizendo, eu desci para libertar o meu povo. E nós não somos o povo de Deus, nós não somos o povo que Deus libertou das trevas e continua fazendo esse trabalho, que aí é o processo de santificação. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está com muitas dificuldades dessa vida cristã, puxa, mas olha, tem dia que é um horror, tem dia que eu cometo isso, tem dia que eu penso aquilo, tem dia que eu digo, não vai dar. Fica firme, Deus desceu para livrar o povo dele, e isso demanda um tempo. Então, fique você no tempo do Senhor, esperando o tempo do Senhor, e eu me despeço hoje de forma diferente, lá quando a gente está no templo, com as pessoas que estão lá. Então, eu transmito aqui, sintam-se abraçados, tá? E aos que quiserem, eu estou recebendo o abraço de vocês, louvo a Deus pela vida de vocês, muito obrigado por abrir sua porta, essa porta é o celular, é o tablet, é o computador, a televisão, para a gente poder estudar junto. E se você gostou, mande esse link para alguém, não seja egoísta. Quem sabe essa pessoa que você vai enviar esse link, que não conhece a Deus, quando ouvir essa mensagem, não vai ser um instrumento que Deus vai usar para livrar a vida dela. Isso não tem nada a ver com like, crescer, não é isso. Porque essa é uma mensagem. Eu gosto de falar do Paulo Leves Macalão, que um dia sentado veio um folheto rolando, bateu no pé, aquele homem se converteu. Funciona assim, funciona dessa forma. E convido você a orar comigo em agradecimento por esse momento que passamos na presença do Senhor. Pai Celestial, eu engrandeço o teu nome e te agradeço muito, Senhor, por nos dar a oportunidade de estudarmos a sua palavra. Graças te dou pela tecnologia. Graças eu te dou por isso, porque no passado ela foi tão demonizada. Até a reclamação sobre Bíblias, eu te louvo, porque hoje os seus métodos, os seus meios são tão diferentes dos nossos. Alguém lá na China, nesse momento, ou lá na Coreia do Norte, num país fechado, pode receber uma mensagem, uma foto, com um versículo, com uma palavra, onde tu vai operar naquela vida. Então eu te louvo por isso, por compreender que tu estás no governo de todas as coisas e fazendo com que todas elas venham convergir para o teu grande plano, para o teu grande propósito, que é de um dia, Senhor, fazer com que aquela cidade, sim, aquela que está lá em Apocalipse, a cidade santa desça. E tu serás o Deus daquela cidade, não precisa de luz, Senhor. E a gente vai poder comer livremente da árvore da vida e vamos estar na tua presença para todo sempre. Eu não sei como é que vai ser, Senhor, eu sei que vai ser bom demais, porque eu já sinto esse gosto quando eu estou aqui e posso, no meio de uma geração corrupta, no meio de um povo que muitas vezes está totalmente contra o teu evangelho, sentir
o teu agir no nosso meio e na nossa vida. Fazer essa aula é isso, porque eu sei do Egito que tu me tirou. E eu te glorifico por isso. E graças te dou, Senhor, por nos manter firmados em tua presença. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo.